Paramos exatamente aí na aula passada, na aula de ontem. Educação online, outro modelo de EAD apresentado por Mohan. Nele, os alunos se conectam pela internet a uma plataforma virtual, um ambiente virtual de aprendizagem. A gente viu vários modelos, um que é muito baseado na teleconferência, que é estática, né? O professor apenas... É um vídeo que um professor transmite para muita gente, às vezes via satélite, enfim, usando lá o equipamento de uma sala, de uma telesala para o pessoal assistir a aula, sem muita possibilidade de interação. Uma outra é a videoconferência, que, embora tenha alguma possibilidade de interação, ainda está deslocada de outras ferramentas telemáticas, né, que possibilitam um maior aproveitamento desse processo. E o terceiro é essa aí, né, que trata justamente dos ambientes virtuais de aprendizagem, onde tudo isso pode estar junto, né? Você pode ter vídeos, você pode ter videoconferência, você pode ter salas de bate-papo, você pode ter né, conteúdos no formato de hiperlinks, de hipermídia, enfim, todas as formas de apresentação de conteúdo, mas ainda muito mais. Você tem as possibilidades de interação concreta, né? E também você avalia, você acompanha e avalia o aluno. Então o processo é completo nesses ambientes virtuais de aprendizagem, né? Quando você usa esses AVAs, né? O mais usado é o Moodle. No mundo todo, esse é o mais usado. Mas tem outras plataformas. O MEC mesmo tem o EPROINFO, que era uma plataforma que eu achava até interessantezinha. Mas o próprio MEC, pelo menos em várias capacitações que eu vi, tem largado um pouco de mão o EPROINFO, tem usado o Moodle, né? Então, de fato, o Moodle realmente é um sistema mais interessante. Ele é customizável, né? Ele é software livre, o código é aberto. Então, as instituições baixam código, fazem alteração no código, então mudam bastante, muita coisa dentro dele, o layout, a estrutura, a forma de apresentação dos conteúdos. Quer dizer, aí é que entra a questão da importância do material didático, né? O material didático feito para a educação à distância tem um diferencial, né? Ele precisa ser mais dinâmico, mais alegre, se comunicar mais facilmente com o usuário, enfim, tem algumas características legais que ele precisa ter para atrair mais, né? Para ser mais chamativo, mais atrativo para o aluno, que está do outro lado, né? Muitas vezes isolado e tal. Isolado no sentido de que ele está só, ele não tem alguém. Então, quanto mais motivante, quanto mais cativante o material, melhor. Além disso, porque a questão da experiência, a experiência com a tecnologia, é uma questão que depende muito de muitos fatores, né? Depende de vários fatores. O perfil do aluno é um dos fatores, né? O próprio perfil do aluno, da maneira como ele se dá com a tecnologia, da maneira como ele reage diante da tecnologia, é um fator. Mas existem outras coisas, né? Então, é importantíssimo o papel do tutor para estar sempre fazendo essa interlocução, esse meio de campo, né? Fazendo chamando o aluno, motivando ele e tal, para que ele não desista no meio do caminho. Então, tem um monte de coisa. Por outro lado, tem um monte de vantagem. Por outro lado, tem um monte de vantagem. Só o fato de você não precisar sair de casa, né? Pode fazer as coisas dentro de casa, tranquilo, no aconchego do lar, é uma vantagem enorme, principalmente para quem trabalha o dia todo na rua, o dia todo se desgastando, né? Um sufoco danado.
ônibus e tal, passa longe da família um monte de tempo, longe de casa, e aí, de repente, poder estudar dentro de casa, no conforto do lar e tal, tendo, evidentemente, a disciplina necessária, é show de bola, muito bom. Eu, particularmente, acho muito bom. Vamos lá. Ajuda demais, né? Ajuda demais. Agora, tem esse detalhe, a pessoa tem que porque é um curso, são cursos que a interação se dá muito na forma escrita, né? Então, é até um fato, porque desenvolve, né, essa capacidade de expressão. Tem gente que tem dificuldade dessa, né? Mas precisa se desencantar desse negócio, né? Precisa começar a ter essa fluência, a capacidade de se expressar, de escrever, de colocar as ideias. Isso é fundamental, né? Quando a gente pensa principalmente num professor, poxa, isso é fundamental, né? Não dá para pensar num professor que não consegue escrever, não consegue se expressar, né? Ok. Vamos lá, quem é que pode ler aí pra gente? Mas ao mesmo tempo também tem a desvantagem, assim, eu não quero você estudar em casa. Nessa luta a gente não aconselha lá, mas ao mesmo tempo a disciplina tem que ser fora do comum. Fora do comum, tem que ser. A gente vê, assim como dona de casa, a gente vê o que fazer, vai fazer. Uhum. Né? A gente, marido, filho, né? É verdade. Se tiver alguém doente, a gente não vai deixar. Então, tendo um horário, é bom trabalho. Você tendo um horário para obedecer. Só não tem que gastar tempo no deslocamento. É uma vantagem, é a grande vantagem. Mas você tem que entender que tem que ter X horário para estar dedicado ali. É como se você estivesse aqui. É como se você estivesse no campus universitário fazendo o seu curso. É uma consciência. Tem que ter. Tem que desenvolver com o tempo. É verdade. A gente tem a obrigação de sair de casa. A gente ainda às vezes se amarra, né? É verdade. É verdade. Imagina assim, com todo o conforto de estar em casa, você vai querer se acomodar. Não, estou cansado, estou doente, estou isso aqui, isso vai ser depende porque é questão do seguinte, é só vivendo a experiência, né? Porque dependendo do curso, dependendo de como acontece ali o processo e tal, você se empolga, entendeu? Dependendo de como acontece, você se empolga e você avança legal. Então, tem que ter um bom tutor, tem que ser realmente... É verdade. Eu digo, foi para mim, o melhor curso que eu fiz foi à distância. Né? Eu falo isso com muita sinceridade, porque é o que eu sinto, né? Foi à distância. Oi? Tem, mesmo valor. Qualquer dia eu mostro meus certificados para vocês. Eu tenho 2 pós-graduações à distância, né? Uma presencial e 2 à distância. As 2 pós-graduações que eu tenho à distância, além do MBA, né? É o mesmo certificado que oferece. E esses cursos têm o mesmo valor? Mesma coisa. O certificado é o mesmo. Nem tem alteração, mudança não. Não tem nenhuma informação. Se você fizer pedagogia à distância ou matemática à distância, é o mesmo certificado do curso de matemática presencial. Não tem diferença nenhuma. Professor, mas como é que eu faria um curso de instrumentação na distância e as aulas práticas? Sim, é isso aí. Todo curso à distância tem uma exigência do MEC para ter momentos presenciais para atender as necessidades, justamente as necessidades práticas. Né? Porque recentemente eu recebi uma ligação, eu trabalho na área odontológica, né? E eu recebi uma ligação, era de São Paulo, e a moça me fazendo esse convite para fazer um curso de instrumentadora à distância. Eu até gostaria de fazer, mas como eu estou com essa faculdade, eu já não tenho nem tempo de dar conta. Não dá para você eu não vou fazer uma duas coisa. coisas para fazer mal feito. Então, aí eu expliquei isso a ela e em outra oportunidade eu até gostaria, né? E depois eu fiquei questionando, mas como que eu vou fazer a prática? Certamente você vai ter
no próprio sistema lá, alguns laboratórios, né? Mas Se ela tudo, tem algum convênio aqui, já está. aí deve ter algum momento prático para você colocar. Porque como o Atuar. Conselho de Odontologia é mais de São Paulo, ela ligou para o Conselho. E as pessoas que têm, que são credenciadas não, que pagam o conselho, né? Ela pega uma ficha e liga. E eu esqueci de perguntar esse detalhe das aulas práticas. Mas quando tiver oportunidade, dá uma oportunidade. Porque o instrumentador você tem que saber como é que. Os cursos online, assíncronos, né? Os cursos online com períodos pré-estabelecidos. No primeiro formato, os alunos podem se inscrever em qualquer momento. E no segundo, os cursos têm data para iniciar e terminar, como o modelo que vivenciamos neste curso. Dentro do segundo formato, há 2 modelos básicos, um centrado em conteúdos e o outro é uma combinação de atividades. Muito bem. Tem alguns cursinhos que você faz que são cursinhos totalmente dirigidos ali. Na verdade, quem tem alguns cursinhos desses é o Sebrae. Se você entrar lá no site do Sebrae, você vai ver que aí tem vários cursinhos assim. Você se cadastra e tal, aí você entra, se matricula lá, faz o curso. É só ir cumprindo as etapas, de respondendo, lendo o material e respondendo as perguntas e tal. Vai cumprindo. Cumpriu as fases lá e tal. No final, você imprime, ele já te dá o certificado, você imprime o certificado, já está feito o curso. Vários deles, muitos, gratuitos, não paga nada para fazer. Sebrae. São cursos interessantes, né, que tratam das áreas ali, principalmente de empreendedorismo, né? Cursos voltados para a área do empreendedorismo. Aí tem outros, o próprio Senai tem cursos assim, são cursos que não tem data para começar, ou seja, a hora que você chega lá e se matricula, está matriculado, você vai, faz o curso, cumpriu aquelas etapas e recebe o certificado. No modelo centrado em conteúdos, o objetivo é a compreensão dos textos básicos do curso, geralmente com um acompanhamento de tutores para tirar dúvidas com pouca interação. No segundo modelo, combinam-se as leituras dos textos básicos com outras atividades de produção coletiva e a tutoria tem o papel de favorecer processos de interação no grupo constituído. O conteúdo do curso está preparado, mas é enriquecido pela qualidade de interações do grupo, pelas produções coletivas de projetos, pesquisas, dentre outros. Muito bem. A modelo de AD que está surgindo fazer a tecnologia, não oferece celular, eu consigo ver Learning. Esse segundo do caracteriza a aprendizagem nova ou a aprendizagem nova. Eu alguma interação entre a aprendizagem e Deus com os objetos do conhecimento. Fique atento a esses propósitos, pouco ainda a descobrir agora com a expansão, principalmente das tecnologias móveis, né, smartphones e tal, começa a surgir novidades nessa área aí, pequenos cursos para fazer à distância usando dispositivos mobile. Então você, inclusive, está lá, né, enfim, em várias situações, até mesmo nos seus deslocamentos, e pode estar estudando, pode estar fazendo alguma coisa. Continua, gente. Tendo como base a leitura sobre o modelo de discuta com seus colegas e sobre a abordagem presente em cada segundo parlamento e identifique e justifique que o modelo se percebe através da abordagem Broadcast. E que modelos podemos reconhecer a abordagem do estado junto virtual. Limite de interação é o movimento que favorece a educação, independente de modalidade. Pronto, essa modalidade broadcast é aquela que a gente já viu, que a gente estava falando. Por exemplo, a teleconferência é broadcast, ou seja, o que é broadcast, gente? É um sinal para muitos, né? Joga o sinal e muitos captam aquele sinal e pronto, é isso aí.
né? Tem até uma propaganda interessante, que está todo mundo no cinema e de repente o celular toca, né? O celular todo mundo toca. Aí o pessoal olha, é um acidente que acontece lá na tela, né? Como se você fosse olhar o celular e o acidente acontecesse. Enfim, mas é bem... Isso é broadcast, ou seja, você joga um sinal para todos, né? Para todos receberem naquele momento. Isso é o que acontece nas teleconferências e tal. E o outro modelo é o estar junto, né? Que é esses ambientes virtuais de aprendizagem, onde a sensação é de que você está junto com os outros. Você não está isolado, você não está sozinho, você está junto com a turma, né? É a nossa sensação dentro da nossa sala de aula. Quando eu entro lá e vejo lá as publicações de vocês, eu me sinto junto de vocês ali. Eu sinto como se vocês estivessem junto comigo na sala de aula, né? Porque essa é a sensação que a gente tem, né? Nesses espaços virtuais em que há troca, em que há interação, em que há, né, essa sensação de estar junto virtual. Tutoria. O processo de aprendizagem como fizeram em 2009, uma organização que atenda a todos os componentes dessa comunidade. O aluno, os professores, especialistas, o instrutor, o material didático, o centro de educação à distância. Muito bem. Os tutores, pode continuar. São especialistas na disciplina ou área de conhecimento educativo, com a função de acompanhar e apoiar os alunos em seus estudos. Nesse livro, estudaremos os papéis do tutor, do professor e do aluno. Nessa discussão, perceberemos a importância do comprometimento de cada um dos sujeitos do processo de ensino e aprendizagem. Antes de discutirmos as questões que envolvem a tutoria, precisamos lembrar da importância de um centro de EAD na instituição. Nesse centro, formado por uma equipe de especialistas em EAD, tecnologia educacional, design, comunicação, dentre outros, produz material para os cursos, sendo oferecido todo o apoio e recursos necessários para o funcionamento de um curso em EAD. Muito bem. Aí sim, nós temos aí um outro vídeo do João Matar. Ele vai tratar sobre dar continuidade naquela sequência do MOOC, né? Naquela sequência dos vídeos que a gente começou a ver. Vamos lá. Olá, então esse é o 6º vídeo da série MOOC EAD. Você, se não tiver assistido os outros, pode voltar para o YouTube e assistir o primeiro em que eu me apresento e apresento essa série, o segundo em que eu falo sobre objetivos de aprendizagem, aliás, não é nada disso, o primeiro em que eu me apresento, o segundo em que eu falo sobre interatividade em educação e educação à distância, o terceiro que eu falo sobre objetivos de aprendizagem, o quarto em que eu falo de objetos de aprendizagem e o quinto em que eu discuto as questões de avaliação em educação à distância em geral. Aqui, especificamente, eu quero conversar sobre a questão da tutoria. Quer dizer, quem já me acompanha de alguma maneira e eu tá envolvido nessa discussão sabe que o problema do tutor no Brasil, o tutor na educação à distância, é um problema gravíssimo, de múltiplas perspectivas, né? É um problema trabalhista, porque o tutor, na verdade, ele é um professor, né? Ele atua como professor, mas pelo próprio governo, no projeto da Universidade Aberta do Brasil, na UAB, ele foi classificado de uma maneira meio escamoteada, como se não fosse um professor, né? E ele não é remunerado como professor, né? Ele é contratado por bolsa, ele é pago por bolsa, sem direitos trabalhistas, uma bolsa
que dura 2 anos, e depois desses 2 anos ele tem que sair da função. Então, quer dizer, é um profissional que, além de não ser remunerado como professor, não é vinculado ao processo pedagógico da instituição, né? É bárbaro imaginar que a gente conseguiu fazer isso no Brasil, quer dizer, a gente precisa comparar com outros países, mas é bárbaro imaginar que a gente conseguiu criar esse monstro, né? Essa figura, quer dizer, monstros não são os tutores, né? Isso é uma questão, todo mundo fala, João, você fala de tutor, você está criticando os tutores? Não, estou falando da falta de direitos que não são oferecidos a esses professores, da falta de apoio, né, na falta de reconhecimento da função dele como docente, né? Então o tutor, ele é pago, ele é contratado como um professor, quase um terceirizado, né, durante 2 anos, com bolsa, e recebe um valor ínfimo, né? Quer dizer, um valor que, se você compara o valor de um professor numa universidade pública, por exemplo, e que um tutor que atua naquela mesma universidade pública recebe, você percebe claramente que é um projeto de educação à distância que coloca a educação à distância numa posição muito inferior à da educação presencial, né? Tem gente que fala, João, mas, poxa, não é só tutor que tem educação à distância, tem professor. O professor no projeto da educação à distância, em geral, é o autor, né? Aquele que produz o conteúdo, um coordenador geral da disciplina. Mas quem trabalha com os alunos é o tutor. Então, quer dizer, numa sala de aula presencial, você pode usar um conteúdo de um livro escrito por um terceiro. Ele é o autor do livro. O professor é você. É você que está com os alunos, conversando, resolvendo, né? Se a turma é grande, se a turma é pequena, como é que se organiza. Então, quem está com o aluno na educação à distância, em geral, nos diversos modelos, é o tutor. Então, ele, obviamente, é um professor, né? Ele não é tratado como professor, né? Em alguns modelos de educação à distância, o sonho de quem está gerindo o negócio, está preocupado com o lucro, basicamente, não está preocupado com a educação, com a qualidade, é que no limite você nem tem o tutor mais, né? Você tem um conteúdo pronto para o aluno estudar, PDF, lá, alguma coisa. Você tem uns testes de múltipla escolha, que, na verdade, não precisam de professor para corrigir, porque o computador corrige, são 5 alternativas, uma correta, né? E uma nota e acabou. O aluno faz o curso e termina. Quer dizer, esse modelo é um modelo que dá medo, né? Amedronta, mas é um modelo que muitos programas de educação à distância estão caminhando para isso aqui no Brasil, né? Que é mais barato, então é só produzir. Tem curso de produção do conteúdo, pode ser vídeo, pode ser tutorial, o que quer que seja, né? Dentro do modelo que nós vamos conversando aqui, com objetivos de aprendizagem, objetos de aprendizagem, desconectados, né? Uma avaliação com múltipla escolha. E aí, se isso for bem feito, você não precisa de professor, né? Quer dizer, a gente tem a ideia, inclusive, hoje do banco de questões, né? Que você tem lá um monte de questões, você sorteia para os alunos aleatoriamente, né? Se uma instituição tiver um banco de questões grandes, ela precisa menos ainda se ela estiver usando esse modelo de educação à distância, né? Se você pensa que a educação é um processo de ensino-aprendizagem, de construção do conhecimento, em que a interatividade exerce um papel importante, em que a colaboração também é importante, no sentido da construção colaborativa, porque é dessa maneira que os nossos alunos vão ser convidados a atuar quando eles forem atuar profissionalmente, quer dizer, em grupo, interagindo com os outros. Ninguém vai ficar sozinho fazendo as coisas. Poucas profissões se resumem a isso, quer dizer, a maioria das profissões exigem construção de projetos colaborativos. Significa que nós não estamos preparando os nossos alunos para o mundo real, né? E uma coisa que é muito engraçada, para a gente encerrar essa conversa, é o seguinte, é que a gente bolou, o que existe? Existe quando a gente traça um gráfico aí, a gente percebe que ninguém quer ser professor hoje, né? O cara vai estudar 4 anos de química, física, para dar aula na escola, chega lá, vai apanhar do aluno, o aluno nervoso, o aluno não presta atenção, não tem... Então, assim, é uma pessoa que prefere escolher outro tipo de atividade. Não vai querer ser professor. Então, nós temos um déficit. Quando você olha para frente, você fala assim, poxa, nós temos um déficit de professores aí, para aumentar a necessidade de professores de química, física, aí nós vamos ter cada vez menos professores. É um problema. A educação à distância pode ajudar? Pode. A gente poderia formar professores à distância, né?
no modelo interativo, semipresencial, uma série de modelos aí que é possível. Mas um modelo que foi adotado pelo nosso governo federal, pela Universidade Aberta do Brasil, é um modelo em que você tem tutores mal pagos, né, não reconhecidos como professores, dando aula para professores. Quer dizer, um dos objetivos principais da OAB é formar professores, ou continua sendo, formar professores para suprir essa necessidade que nós temos no país. Professores que vão para a sala de aula depois, vão trabalhar na sala de aula. Então, quer dizer, é incrível imaginar que um grupo de pessoas possa ter bolado isso. Quer dizer, vamos formar esses professores num esquema assim. Tá vendo? Vocês estão entendendo aí a crítica dele à questão da tutoria, né? Porque realmente é evidente que não é o ideal, né? Esse modelo que está posto aí não é o ideal. Acaba não funcionando legal como poderia, como deveria. A gente ouve muitas críticas da educação à distância em vários cursos desse aí da UAD, né? Eu tenho ouvido ao longo desse tempo muitas críticas. Agora, o problema não é do modelo de ser educação à distância. O problema é que é uma estrutura que não foi bem feita. Essa crítica que ele está fazendo aí é uma crítica importante. Uma crítica importante, né? Que eu acho que ele faz todo sentido, concordo com ele, já fui tutor, sei que isso acontece. Já fui tutor de educação à distância em vários cursos, sei que isso acontece. Então, ou seja, é assim mesmo, de fato é um negócio que é mal feito. Não funciona legal. Vamos lá. É formar professores, ou continua sendo, formar professores para suprir essa necessidade que nós temos no país. Professores que vão para a sala de aula depois, vão trabalhar na sala de aula. Então, quer dizer, é incrível imaginar que um grupo de pessoas possa ter bolado isso. Quer dizer, vamos formar esses professores num esquema assim, de dar um material para ele estudar, tem um tutor que não é professor, quer dizer, então ele não vai ter professor durante a formação dele, né? Ele não vai estar em sala de aula, ele vai estar lendo material, trabalhando dentro do Moodle, trabalhando dentro de algum software lá, respondendo questões de múltipla escolha, participando de alguns fóruns e tal. E aí nós vamos mandar esse cara para a sala de aula, para dar aula para os alunos, que não é nada disso. Quer dizer, que ele tem que ser o professor, sendo que ele não teve professor nesse modelo, né? Ele teve um tutor que depois de 2 anos sai lá, que não é bem remunerado, né? Ele não pôde, na verdade as coisas estão todas prontas, as atividades são prontas, né? As coisas vêm todas encaminhadas. Esse é um dos problemas, quer dizer, o tutor recebe muitas vezes o conteúdo pronto, a atividade de avaliação pronta, ele é quase que um monitor, né? Monitor para acompanhar lá e ver o que está acontecendo, seja nos polos presenciais, seja à distância, né? Então, enfim, quer dizer, a questão da tutoria não se resume a isso. A gente tem tido grandes discussões. A ABET tem um grupo de trabalho que eu coordeno, a Associação Brasileira de Educação à Distância, para discutir a questão da tutoria. Existem outras associações discutindo, alguns sindicatos discutindo a questão, né? Associações de professores, eventos aí discutindo. E é um tema que a gente precisa realmente... alguma coisa que a gente precisa mudar no nosso país, porque senão o que nós vamos enxergar é daqui a algumas gerações, quando a gente tiver crianças formadas, os professores que foram formados nesse modelo fordista de educação à distância, aí nós vamos ver o que vai acontecer com o nosso país. Quer dizer, e aí é tarde para mudar. Nós já temos história na história da educação do Brasil que você não muda um erro de uma geração, né? Então a gente tem que mudar esse modelo. Nós temos que primeiro considerar que o professor o tutor é um professor, é um docente, do ponto de vista trabalhista, de direitos, de remuneração, é um docente online. Tem tanto ou maior responsabilidade de trabalho do que um docente presencial, que está no mesmo nível, vamos dizer, né? E aí temos que acertar, refazer o modelo de formação. A educação à distância pode ajudar a formar professores no país perfeito, mas tem que ser de outra maneira, né? Quer dizer, e não só professores. No fundo, esse modelo de tutoria tem imperado. Se o governo usou, por que as instituições privadas não vão usar, né? É muito barato. E você pode ter um tutor para 500 alunos, 1.000 alunos, 2.000 alunos, né? Porque no limite você põe um monitor lá que administra várias matérias e não precisa nem conhecer as matérias, né? Críticas pesadas, né? Que ele faz eu concordo com essas críticas. Eu acho que de fato o
Brasil precisa repensar esse modelo. Precisa ser formado, ser professor, estudou. O tutor, em geral, as universidades fazem uma seleção. Em geral, são pessoas formadas, mas não necessariamente na área ou na disciplina que ele vai ser tutor. Entendeu? Em geral, são pessoas que são formadas lá, mas não necessariamente naquilo que ele vai tutoriar. Então, ou seja, não é um negócio, entendeu? É uma bolsa, Ou bolsazinhas fraquinhas, entendeu? Fracas. Ou seja, acaba sendo um negócio muito mal feito. Muito mal feito. Então, existem críticas. O que acontece? Eu já vi cursos, mesmo nesse modelo, mas em que o professor conteudista era ativo, era dinâmico, chamava os tutores, preparava os tutores, né? Estava na sala de aula e participava das discussões. Aí é diferente. Aí o curso acontece. Entendeu? Mas isso, por exemplo, um curso, você tem 3 professores assim, o resto que não são assim. Aí você vai ter uma dificuldade, né? Entendeu? Então, como é que... Ou seja, o problema não está no modelo. Da mesma maneira que a educação presencial. Você tem um professor muito bom e você tem outros que, sinceramente, não contribuem quase nada. Tudo isso para dizer, o problema não está no modelo. O modelo é excelente. A educação à distância com esse formato telemático, ela é fantástica. Ela tem tudo para dar certo e ser muito melhor do que a presencial. A questão é quem está envolvido no processo. Os atores que estão envolvidos é que faz toda a diferença. Tá? O papel do professor na EAD, a tutoria, compreende a organização de ações educacionais que orientam o processo de aprendizagem dos alunos. A tutoria envolve orientações para o aprofundamento de temáticas didáticas, acompanhamento e avaliação da aprendizagem dos alunos, articulação entre diferentes espaços de aprendizagem, organização e desenvolvimento de encontros presenciais. A equipe de tutoria é composta por professores, tutores e, em algumas instituições, monitores. A figura do tutor foi criada aí pelo MEC com a característica que é meio sui generis mesmo, entendeu? Porque o tutor é o professor que vai acompanhar o aluno. Deveria ser o professor que conhece, que domina o conteúdo, que vai ajudar o aluno em todo o processo. Poderia ter até um professor conteudista, né, para orientar esses professores tutores, mas que esse professor tutor também seja, que domine o conteúdo, que possa contribuir com o aluno, possa discutir com o aluno, porque de fato a ideia é você ter um professor tampa para muita gente, e esse professor tampa muitas vezes não consegue realmente dar conta daquela multidão de alunos que tem lá sob sua guarda, entendeu? O que ele diz, educação à distância de qualidade, será que pode ser de forma massificada? Eu acho que não, sinceramente eu acho que não. Eu acho que a educação à distância de qualidade é uma educação à distância que o professor tem 30, 40 alunos no máximo para ele cuidar. Só isso, pronto. Como numa sala de aula. É isso, acabou-se. Aí ele vai conseguir dar conta, ele vai conseguir, entendeu? Ele vai conseguir acompanhar. Vamos lá, pessoal, para a gente encerrar. Os professores dos cursos ou disciplinas, na maioria dos modelos de EAD apresentados, são responsáveis pelo planejamento e desenvolvimento das aulas presenciais, pela gravação das aulas e alguns deles pela autoria dos conteúdos dos materiais didáticos. Muito bem. Continua. E os tutores? Os tutores orientam e avaliam os alunos no processo à distância, para ações de leitura, discussão, produção, práticas e estágios, em ambientes virtuais e aprendizagem. O tutor é responsável por
para discussões produtivas e envolventes, atentos às diferenças individuais. Muito bem. Mais um videozinho do professor Marco. Então, quem está acompanhando aí os nossos vídeos aí da série do MOOC EAD, né? Se a resistência é entrar no ensino à distância, em que ele não vai poder escolher mais o conteúdo que ele usa com os alunos, ele não vai poder escolher mais as atividades que ele cria para os alunos, isso já vai vir pronto como um pacote, que é o que se chamou de ensino estruturado, né? Que muitas consultorias vendem aí para as instituições de ensino. Não, pronto, plano de ensino, plano de aula, material, atividades, banco de questões, né? Eu também resisto, eu estou dentro, eu estou junto com você, que é um professor que resiste, porque não é que eu resisto, não é um corporativismo, não é uma resistência ao uso de tecnologia, não é uma resistência à educação à distância, é uma resistência a um método de educação que a gente não acredita que vai funcionar. Porque nós estamos trabalhando com alunos desde pequenos até quem trabalha no ensino superior, desde criança até grande, nós sabemos, nós estudamos na teoria, nós sabemos na prática que funciona. E esse método não vai funcionar, por tudo que nós conversamos aqui. Né? Esse método vai formar pessoas que estudam sozinhas, que respondem questões de múltipla escolha, então, a gente tem que tomar cuidado. Quer dizer, essa resistência é legítima, e uma outra resistência que é legítima, mais duas, né, na verdade. Uma segunda coisa é o seguinte: o professor precisa ser formado para o uso de tecnologias. Ele não é obrigado a saber usar rede social na educação, saber usar vídeo, saber... E essa formação precisa ser feita, o professor tem que ser remunerado no horário de trabalho dele, certo? Não é fora e faz um curso à distância e só porque ele é à distância eu não pago. Não, a distância, se é obrigatória, é pago, isso é jurisprudência. A instituição precisa pagar, então ela precisa planejar a formação, e a formação contínua, capacitação contínua, não é um curso de 2 horas, 3 horas, e aí está resolvido o problema. As coisas, a tecnologia muda muito rapidamente, então já existe, sem tecnologia isso já era essencial, e hoje continua sendo, mais ainda, quer dizer, você precisa formar o professor continuamente, né, repetidamente, né, então essa resistência também, em função da falta de formação. E uma terceira coisa, que a resistência também você tem que reconhecer que é legítima, é assim, a instituição fala, bom, é o seguinte, nós vamos usar games agora na educação, vamos usar isso aqui, esse game, vamos lá, e começa a usar com os alunos. Aí você está dizendo o quê para o professor? O professor trabalha de manhã, de tarde e de noite. Ele dá aula numa escola de manhã, de tarde dá uma escola à noite para ganhar um dinheiro não justo, mas mínimo lá, que consiga tocar a vida. Aí você está dizendo para ele assim, então vai para casa, sábado e domingo, você teria lá para ficar com seu filho, brincar, você vai estudar game. Quer dizer, o cara tem o professor Gato, tem várias vidas, 48 horas para trabalhar, isso é um erro, né? Então assim, você tem que, no horário de trabalho do professor, ele precisa ser formado, ele precisa se familiarizar com as ferramentas, né? O jeito que a coisa é feita em muitas situações é o seguinte, você tem que fazer isso aqui, vai embora, agora você começa a responder e-mail. Isso é uma outra coisa que tem se discutido no Brasil, a questão em São Paulo, acho que em outros lugares, a questão da hora tecnológica, né? Porque o que acontece? O professor, nosso contrato de trabalho como professor foi feito para a gente preparar a aula, ir lá dar aula, dar prova e corrigir prova em casa. Hoje, na verdade, a gente prepara a aula, vai lá dar aula, corrigir prova, só que fica respondendo e-mail, fica participando de atividades em redes sociais, em ambientes de aprendizagem. Isso não é remunerado, isso não está pensado na remuneração original. Então é claro que eu resisto a isso. Eu estou pegando meu tempo de lazer, tem que voltar para o Marx para estudar. Isso é a mais-valia na educação à distância, no uso de tecnologia. Eu pego o meu tempo de lazer e eu não remunero você para o trabalho que está trazendo lucros para a instituição. Então, a resistência, eu acho que quando você tira todas essas resistências, eu não vejo resistência. O professor quer aprender, pode ser que algum professor não queira aprender, tudo bem, mas é uma minoria. O professor quer aprender coisas novas, só que tem todo um fluxo, um processo aí, trabalhista, de aprendizagem, que tem que ser levado em consideração, que muitas vezes não é. Então aí as resistências são legítimas e eu sou um resistente.
Onde eu participo, sempre que eu tenho algum problema desse tipo, eu participo resistindo também. Eu não acredito nisso, né? Eu acho que a gente tem que discutir essas questões aí, né? E criar novos modelos aí de formação, de remuneração, né? Pronto, então, em geral, o professor que se lança nessa aventura tem que saber que ele vai trabalhar dobrado. Então, por exemplo, eu me lanço nessa aventura com vocês, né? Eu coloco lá o ambiente virtual e tal. Mas eu sei que eu trabalho dobrado. Eu trabalho aqui e trabalho em casa, participando dos fóruns, trocando ideias, respondendo vocês. Eu sou um, vocês são muitos, né? Então eu interajo com todo mundo. Então, mas eu tenho consciência disso. Não me queixo, acho legal, eu gosto. Então faço por prazer, não faço por obrigação. Mas isso realmente é um fato. Muitas vezes eu estou pleno domingo, sábado, domingo. Se vocês tiverem curiosidade de acompanhar algumas postagens minhas, vocês vão ver. Às vezes, sábado, à noite, domingo, né, eu estou lá respondendo, participando dos fóruns. Dá para ver lá, acompanhar pelo ambiente os horários que são postadas as coisas. Entendeu? Realmente isso é um fato. Professor, essa tem sido uma discussão muito acalorada nesse o professor tem que estar disponível para fórum, tem que estar disponível para alimentar o AVA em vários momentos fora de casa. E estão querendo apertar a escola para exclusividade. Para pagar o professor como... É isso aí, entendeu? Porque senão é mais valia na educação. É o cara trabalhar de graça mesmo. E a especificidade do curso, sendo que cada instituição fundamentada no mundo que adota o devido número de alunos que cada tutor poderá acompanhar em cada período. Aqui são as dimensões, né? A dimensão do papel do tutor em AD, a dimensão do papel do professor em AD. Vamos lá, rapidinho. Pedagógica. Muito bem. Tecnológica. O professor precisa conhecer a relação entre as tecnologias de informação e comunicação e educação, conduzindo, avaliando, selecionando e definindo estratégias de uso de materiais didáticos e tecnologias para o processo de aprendizagem. Ou seja, o cara tem que dominar as duas áreas. Ele tem que ter um domínio pedagógico, mas ele também tem que ter um domínio técnico. Tem que conhecer um pouco da tecnologia em si para poder usar. Dimensões de papel do tutor. Partindo das dimensões de papel do professor apresentadas por Oliveira, Dias e Ferreira, 2004, propuseram dimensões aos tutores, repensando o papel dos professores na perspectiva do autor. Vejamos a seguir. Dimensão pedagógica. Capacidade para interagir com com o material didático do curso, tornando mais dinâmico, acompanhamento e avaliação da aprendizagem dos alunos, identificando e orientando as dificuldades e desafiando para as novas aprendizagens, rapidez e clareza nas respostas às dúvidas dos alunos, estabelecimento de regras para o desenvolvimento do trabalho. Dimensão tecnológica. Disposição para a inovação, especialmente em relação ao uso de tecnologias da informação e comunicação, adequação das tecnologias e do material didático do curso a cada grupo de alunos atendidos, domínio do uso dos recursos tecnológicos usados no curso em AD. Dimensão didática. Conhecimento do conteúdo do curso, capacidade para realizar orientações, utilização de metodologias de ensino e de aprendizagem adequadas às diferenças de cada grupo de alunos, proposição e acompanhamento de atividades que articulem a teoria e a prática.
dimensão pessoal. Habilidade para interagir com os alunos e mantê-los motivados, estimulados e mobilizados individualmente em um curso, sempre para novas aprendizagens. Disposição para estimular a autonomia e a emancipação do aluno, sempre orientando na questão da própria aprendizagem. Competência para dialogar com o aluno, comunicando-se com ele como parceiro do processo. Assim, vale lembrar que, de forma geral, o tutor orienta e estimula os alunos no processo de aprendizagem. Está em contato constante com os alunos, enviando notícias do curso, lembretes, convites para participação nas atividades. Indica materiais de leitura e complementares. Atende dúvidas relacionadas ao conteúdo e ao desenvolvimento do curso, datas, questões técnicas, publicações de resultados, etc. Avalia as atividades realizadas, acompanha a participação dos alunos no ambiente virtual de aprendizagem, navegação do ambiente, entradas, envio de trabalhos, etc. Ou seja, o tutor trabalha muito. O tutor trabalha muito mais do que o professor nesses casos, né? Na maioria dos casos. Você percebeu as características do seu tutor? Você considera que ele tem perfil para ser tutor do curso à distância? Dialogue com seus colegas sobre as características mencionadas. Sugira outras que considera importantes para desenvolver a tutoria em curso de EAD. Muito bem, pessoal. Papel do aluno. Não basta ter tutores, professores, materiais didáticos para que o aluno aprenda. Eles são importantes no processo de aprendizagem, mas tão importante quanto eles são o papel e a atitude do aluno em relação ao seu processo de aprendizagem. Muito bem. Aí é o papel do aluno, tá? Vamos lá. Você talvez esteja pensando sobre diferenças entre o aluno da modalidade presencial e o aluno da modalidade à distância. Sendo o aluno estudantes, aprendidos, atitudes são comuns na modalidade presencial e na modalidade EAD. Nós devemos organizar nossa agenda, determinando o tempo e o local de estudo, tendo em vista a carga horária semanal de estudos exigida do curso. Na modalidade presencial, o tempo de aula é determinado pela instituição e professor. Vamos lá. Assim, sempre veremos a seguir algumas orientações de estudo da modalidade EAD. Estabeleça seus objetivos, planeje e cumpra um plano pessoal de estudo semanal, organize-se prevendo o horário e local em que você irá estudar, busque informações necessárias para compreender as leituras realizadas, como no caso, agende o horário com tempo mínimo de estudo diário, a partir do seu ritmo de aprendizagem e necessidades e cumpra-o fielmente. Reserve o tempo e determine o local para acessar e estudar pela internet, previsto em seu plano de estudo semanal. Não fique com pendências, é o nosso caso, pois o acúmulo de atividades dificulta o acompanhamento e aproveitamento do curso. Tenha objetivos claros, sendo persistente em seus estudos. Aproveite todos os recursos oferecidos no curso. Relaxe, faça intervalos, que tal uns 10 minutos a cada hora de estudo. Grife, sublinhe, ponha sinais na margem do texto estudado. Se fizer leitura em tela, use os diferentes recursos do computador no texto em estudo. Cores, sublinhados, comentários. Faça esquemas, síntese e procure os pontos principais do texto. Muito bem. E aí, para finalizar, o último vídeo. Muitos alunos têm dificuldade, mas veja, não é uma dificuldade apenas na metodologia do ensino. O aluno tem... nós temos uma situação hoje no ensino superior, que é a área em que eu atuo, né, mais diretamente, aí, como professor há muito tempo, em que nós tivemos uma massificação do ensino superior. Então não tem mais vestibular, né? O pessoal brinca, né? Você passa em frente da faculdade, deixa cair o RG, está matriculado, né? Você vai no Achados e Perdidos e recebe a matrícula do curso. Então, o que isso significa? Isso é um problema sério, que na verdade a gente não foi preparado como professores. Porque significa que você
Você chegava numa sala, antigamente foi uma coisa meio, né, de saudosista, né? Você chegava numa sala, numa situação em que era menos massificada, poucos alunos tinham passado por uma seleção. Então você tinha mais ou menos um nivelamento na classe de conteúdo, né? Você chega numa sala hoje, em que o desnível é tremendo, de qualquer curso, e de desnível de qualquer coisa, de saber escrever, de saber matemática, de saber usar ferramentas de informática. Eu já recebi alunos do curso de engenharia que começam a usar, vão fazer e-mail, mas não tinha e-mail. Nunca tinha aberto e-mail. Alunos que têm dificuldade de digitar no computador. Professor, mas onde que é o tio, onde que é o C cedilha, né? Não é digitar que cata a milha, é digitar mesmo que não usa. Não. Então nós temos um desnível muito grande. A gente não foi preparado. Então as dificuldades dos alunos são diversas. São em relação ao conteúdo, em relação ao desnível, em relação a um curso que é feito pensando num aluno médio. Ele não é aluno médio, ele está aqui abaixo, ele também está acima, não acha interessante, porque aquilo tem objetivos de aprendizagem que ele já sabe. Né? Então a nossa educação não está preparada para respeitar essas diferentes necessidades, né? Os diferentes backgrounds que os alunos chegam. Agora, especificamente no caso da pedagogia, é claro que muitos alunos têm dificuldade. E aí faz parte, eu entendo que faz parte do processo, a gente trabalhar essa mudança depende da escola de onde ele veio, né, da formação que ele teve, trabalhar essa mudança de percepção na universidade, se a gente está pensando em cursos, né, no ensino superior, por exemplo, ou mesmo, enfim, no ensino médio e tal, para que o aluno se adapte a uma nova maneira de aprender, que é uma maneira que tem sido uma marca registrada aí, que é o que tem acontecido profissionalmente, né, quer dizer, em várias situações. Isso não quer dizer que a gente não tenha que respeitar estilos de aprendizagem que pensem um pouco diferente. Eu, por exemplo, lembro muito que eu tive uma aluna num curso de pedagogia em que a gente estava discutindo a questão da aprendizagem pela internet. Ela falou assim, mas eu gosto de ler um texto, ter tudo organizado, ter uma sequência de aprendizagem. Tudo bem. Quer dizer, não quer dizer que você tem que fazer uma coisa caótica e entra quem quer e aprende. Você pode ao mesmo tempo respeitar preferências dos alunos, né? E apontar para caminhos diferentes de aprendizagem, né? Uma das boas práticas que a gente tem em educação à distância é, se possível, você oferecer os conteúdos, as atividades em diferentes formatos, em texto, em áudio, em imagem, em vídeo, né? E a pessoa explora aqueles formatos que ela achar mais interessante, né? Com a qual ela se sente mais tranquila em aprender, né? Então eu acho que é possível, eu digo isso na prática, não só na teoria, é possível você respeitar o estilo de aprendizagem do aluno, né, o tipo de aprendizagem que ele prefere, que ele está mais acostumado, mas ao mesmo tempo, no processo de aprendizagem, mostrar para ele, ensinar que existem outras maneiras. Olha, dá para fazer, você pode aprender de uma outra maneira. Quer dizer, a teoria dos estilos de aprendizagem é interessante por isso, quer dizer, não é se você tem um estilo de aprendizagem X, mais textual, eu devo dar aula eu devo dar material para você só no textual. Não, eu devo desenvolver os seus outros estilos. Quer dizer, o ideal é que você possa ter, né, outros estilos ou outras inteligências. Se a gente pegar a teoria do Gardner, de inteligências múltiplas, desenvolvidas no processo de ensino. Então, quer dizer, além de eu ensinar um conteúdo, eu estou ensinando um método de aprendizagem, né, ou métodos de aprendizagem diferentes para o aluno. Basicamente é isso, gente. Vocês agora têm esse material lá, podem baixar e tal. Tem um questionário, são 10 questõezinhas sobre modelo de tutoria para responder.